Você se lembra de um dos maiores tapas na cara que o Xbox levou do PlayStation? Vamos conversar um pouco sobre esse erro de estratégia da Microsoft para um de seus consoles Xbox, que não só resultou em uma perda de credibilidade de sua marca, mas também deu espaço para uma zombação tremenda vinda diretamente da sua maior concorrente, a Sony. Desde os anos 80, quando a Sega tentou entrar para o mercado americano de videogames com o seu console Sega Genesis, para bater de frente com a Nintendo, os consoles estão em guerra. E nos dias de hoje essa disputa é travada principalmente entre Microsoft com o Xbox e a Sony com o PlayStation, numa guerra que vem lá da sexta geração de consoles, mas que foi muito intensificada na sétima, com os famosos Xbox 360 e o PlayStation 3. E com uma série de escolhas erradas que a Sony tomou no início dessa geração com o PlayStation 3 e que demoraram muito tempo para ser corrigidas, a Microsoft terminou essa geração lá em cima. Mas essa dominância da Microsoft estava prestes a ser abalada. Em 21 de maio de 2013, o Xbox One foi anunciado, sendo apresentado ao público pelo presidente de negócios de entretenimento interativo da Microsoft, Don Mattrick. E ao invés de todo mundo ficar feliz com o anúncio do sucessor do querido Xbox 360, muita gente na verdade foi surpreendida negativamente com uma série de escolhas duvidosas da Microsoft, como o foco do Xbox One parecendo ser muito mais em televisão do que em videogame. Watch TV. 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 TV Remote. TV Experience. TV. 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 Além da exigência de conexão constante do console com a internet e o pior de tudo, o Xbox One não permitia que os usuários emprestassem ou vendessem jogos livremente entre si. E não estamos falando aqui apenas de jogos digitais, a limitação também servia para os jogos físicos. Resumindo bem, os discos dos jogos conteriam seu instalador. Depois que essa mídia rodasse em algum Xbox One, um vínculo seria feito entre aquele disco e a conta da Microsoft que estivesse logada naquele determinado console. E para que o mesmo disco fosse jogado por outro jogador, seria preciso pagar uma taxa pelo licenciamento do game para este novo usuário, acabando com o empréstimo e a revenda de jogos. A repercussão negativa foi tanta que logo no começo de junho de 2013, um pouco depois do anúncio do Xbox One, eles precisaram explicar o que estava acontecendo e a coisa só foi ficando pior. A Microsoft explicou que eles permitiriam que os donos de Xbox One vendessem ou trocassem os games em disco por no máximo uma vez, e o console iria exigir se conectar por pelo menos uma vez com a internet em um período de 24 horas, para que a empresa verificasse se o jogador tinha adquirido novos games e conteúdos de forma correta, entre aspas, bloqueando assim os jogos usados. Isso ainda tinha algumas exigências para acontecer, como a obrigatoriedade de que a outra conta para a qual você mandaria os jogos estivesse ali na sua lista de amigos da live por pelo menos 30 dias e mais uma série de coisas. Isso tornou vender ou emprestar um jogo usado, que deveria ser algo simples, em algo complexo e burocrático, que a Microsoft literalmente precisou ensinar e explicar como fazer, coisa que todo mundo faz aí desde tempos imemoriais dos anos 80, trocando um cartucho, trocando um disco e por aí vai. Foi um verdadeiro tiro no pé da Microsoft. E claro que a Sony não deixou isso barato. No dia 10 de junho de 2013, 19 dias após o anúncio de toda essa bagunça do Xbox One, foi nesse dia que a PlayStation deu o maior tapa na cara do Xbox com um vídeo de pouco mais de 20 segundos que ficou marcado para a história. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. E há ainda quem diga que esse vídeo foi um tapa tão forte na cara da Microsoft que foram esses 20 segundos aqui que fizeram com que a Sony ganhasse a guerra dos consoles na 8ª geração. A Microsoft literalmente deixou a guarda aberta para tomar um nocaute da Sony. E esse vídeo aqui, até hoje, está no top 10 mais vistos no canal da PlayStation, passando de 20 milhões de visualizações. E isso não é sem motivo, né? Porque que baita vídeo. A Sony não só desmoralizou seu principal concorrente, mas de um jeito simples e até bobo, mostrou que o PlayStation 4 era uma opção melhor do que o Xbox One para aquelas pessoas que ainda estavam se decidindo para qual novo console migrariam. E as repercussões disso podem ser vistas nos números, né? Não tô tirando aqui coisas só da minha cabeça. Enquanto o PS4 em 2022 tinha vendido 117 milhões de unidades, se tornando o 5º console mais vendido de todos os tempos,
o Xbox One vendeu apenas 58 milhões de unidades, ficando na 15ª colocação. Ah, e lembra do tal do Don Mattrick? Ele foi convidado a se retirar da liderança do Xbox em 1º de julho de 2013, uns 40 dias depois do anúncio do Xbox One. Eu fico me perguntando aqui qual será que foi o motivo disso. A Microsoft terminou a geração do Xbox 360 no auge, com seu console vendendo quase a mesma quantidade que o PS3 da Sony. Mas uma série de péssimas escolhas no Xbox One e o tapa na cara que tomaram do PlayStation 4 fez com que a reputação de seu console fosse lá no chão na 8ª geração, algo que se reflete até agora na 9ª, onde o PS5 está vendendo o dobro de Xbox Series.